voltar no assunto do Chorão, que você mencionou, né? Você era prima dele. Sim. Ele é um ícone para música até hoje, né? Revolucionou aí Sim. a história da música do Brasil até hoje, né? Segue aí um legado. E ele era uma pessoa no palco muito rebelde, né? Assim, tinha uma personalidade ali, Bem ele estava no forte. rock. Uma doce fera. E eu queria saber, porque você já mencionou que ele era mais do que um primo, né? Era quase um irmão, vocês tiveram Nós somos criados juntos. É. Né? E eu queria saber como que era o Chorão fora do palco, assim, num almoço de família de domingo, como que era a pessoa dele, assim, fora das câmeras? Como que era? Eu queria saber. Extremamente família, extremamente Jura? carinhoso. A família para ele era tudo, sempre foi, sabe? Tudo que ele queria conquistar e conquistou era tudo pelo bem-estar da família dele, sempre, sabe? E dar uma casa para minha tia. E meu tio, assim, ele vendeu tudo que ele tinha dentro de casa, até ferro de passar roupa para poder custear uma banda, uma gravação de um CD, para ver se dava um pontapé inicial na carreira deles, que ele botava muita fé. E assim, eu acho que ele se sentiu muito recompensado e gratificado porque ele chegou a ver o filho dele no Jô Soares. Então aquilo para ele foi assim, a coroação de todo o sacrifício, de toda a dedicação, foi um momento de glória. Logo depois ele foi embora, ele partiu, mas ele teve essa felicidade. E assim, o Alê, ele também, assim, o pai vendeu tudo para poder ajudá-lo e ele investiu tudo que ele tinha conseguido até aquele momento da carreira dele para tentar salvar a vida desse pai, que meu tio estava com câncer e recusava tratamento, sabe? Então toda a história foi muito dolorosa, afetou muito ele emocionalmente depois que meu tio morreu, mas era assim, era o retrato do amor dele. Como minha tia, a vida deles sempre foi marcada pela tragédia, sabe? Minha tia, com 40 anos, lavando louça na pia, teve um derrame cerebral. E ela está numa cadeira de rodas até hoje, há 40 anos também. Entendeu? E assim, tudo que ele fazia era para poder cuidar da fisioterapia dela. Da mãe, né? Levava ela para o show, sabe? Queria ela presente na vida dele. Ele sempre fez isso, com os irmãos, com o filho, né? Então, é assim, ele sempre foi um cara muito família, ele era muito afetivo, ele te amava, mas havia momentos em que ele explodia, ele sempre foi uma pessoa explosiva, né? Por isso que a gente fala, uma doce fera, ele podia te amar hoje e você ter uma briga com ele no outro dia, meio Clodovil, assim, sabe? Mas, assim, também era uma coisa que passava, era tipo uma tempestade, daqui a pouco já passou de novo, então ele vivia nessa linha tênue aí, mas eu acho que predominava esse tipo de coisa. Se ele se ligava afetivamente a uma pessoa, ele era muito leal. Ele tinha uma coisa que era assim, vou falar, o que ele ajudou de gente, o que ele mandou para o hospital, o que ele providenciou de internação urgente, pagou tratamentos, uma coisa incrível. Eu estava semana passada no show do Roberto Carlos, aí veio um segurança no intervalo, a gente estava esperando, né, para conversar com o Roberto, aquela coisa toda, ele ia receber todo mundo ali no camarim, e veio um segurança e falou assim, Sônia, eu vou te falar só uma coisa, eu sou imensamente agradecido ao Chorão, porque meu irmão era a segurança dele, era a segurança do Charlie Brown Jr. Meu irmão ficou muito mal e não sei o quê, ele pagou todo o tratamento do meu irmão. Não adiantou, porque meu irmão morreu. E ele mesmo, ele falou que ele ficou um tempo no lugar do irmão, fazendo segurança pro Alê, e a família do irmão dele começou a passar necessidades. Ele foi lá e comprou uma casa e deu de presente para o irmão, com a condição da família inteira e mesmo desse irmão segurança, não falasse absolutamente nada com ninguém a respeito, que é o que eu falei pro cara, né, você não tá esperando uma coisa dessa, e eu falei, olha, zero surpresa, porque ele nunca mostrou para uma mão o que a outra estava fazendo, entendeu? Nunca, ele sempre foi assim, mas ele era
isso de muito do que ele conquistava, ele repartia. Muito, muito, muito. Então... Eu vi uma foto sua, eu acho que semana passada, no seu Instagram, que você foi visitar sua tia. A gente sempre vai para Santos, sempre vai. Que legal. Sabe, assim, às vezes demora um pouco por causa da nossa vida aqui, mas a gente sempre vai. E ela vem também, sabe? Ela veio para o casamento do meu filho, ela sempre está por aí, realmente. É assim, como é que eu posso te dizer? A gente foi criado junto, porque meu pai e meu tio, Geraldo, o pai do Chorão, eles eram os 2 únicos parentes no mundo. Eles não tinham mais ninguém. Então, um vivia muito para o outro. E meu tio tinha vez que morava lá em casa com a gente, né? Vinha a família toda. Então, eram 2 famílias convivendo. Os laços eram muito fortes. Tanto que meu tio pediu para que eu escolhesse o nome do Alê. Sabe, eu escolhi, eu ia perguntar isso para você, porque eu li que você que escolheu o nome dele. Fui madrinha do primeiro casamento dele, a gente tinha, né, muita conexão. E aí eu pus Alexandre, ele até gostou, minha tia gostou, mas meu tio tinha uma mania de grandeza, que era uma coisa absurda. Ele falou, não, só Alexandre não, então vou pôr Magno, porque é Alexandre o Grande, que era o imperador, né? Então foi isso. E ele era uma criança linda, simplesmente linda. Ele era um garoto, assim, muito bonito. Quando ele completou 4 anos, ele foi atropelado na frente de casa. Eles moravam lá no Tremembé, nas Palmas, no bairro aqui em São Paulo, né? E aí uma menina passou em velocidade, ele era pequeno, ele fugiu pelo portão, ele foi atravessar a rua, e aí ela atropelou ele teve traumatismo craniano. Ele ficou um tempo, sabe, no hospital, na Voluntários da Pátria, não sei o quê, sem a gente saber o que poderia acontecer com ele. Graças a Deus, ele sobreviveu. Ele era muito espontâneo, muito comunicativo. Ele foi faixinha preta do judô quando ele era pequeno. E assim, mas entrando na adolescência, ele foi mudando. Ele foi ficando mais introvertido. E assim, eu acho que já era a parte do artista, do talento, do compositor, não ainda do cantor, que já estava vindo à tona. Ele trabalhou muito tempo com a gente na produtora, como Cabo Man. Ah, é? Ele Nunca tinha ouvido falar disso. Sim, é que a gente não fala mesmo. Que incrível! Ele trabalhou muito tempo com a gente como Cabo Man. Quando ele gravou o primeiro CD, o primeiro demo dele, eu já estava trabalhando na Rádio Capital. Foi pra gente que ele levou para, imagina, a M, né, da força pro Charlie Brown. Verdade. Uma coisa muito doida, mas eu não quis nem saber. Eu falei, vou tocar até não poder mais. A gente tocou muito também, assim. Então foi muito legal, assim. E aí eu tive filho e ele recebia no camarim dele, nos shows, no casamento. Meu filho tem um carinho enorme por uma foto que ele tem ainda, né, ele tinha o quê? Acho que uns 10 anos quando a Ale casou com a Grazi. E ele tem a foto do lado do Ale, lá no dia do casamento, que ele mostra para o mundo até hoje, sabe uma coisa assim? Lindo, porque né? tirar foto naquela época não era essa coisa de hoje, não existia celular só nas grandes ocasiões, as grandes festas, né? Então foi assim. E só para encerrar, coincidentemente, hoje, o Zé Loreto me mandou um recado através do nosso repórter, ele gravou uma coisinha para mim que não foi pro ar ainda. Porque ele sabe que eu não sou a favor da escalação dele para viver o Chorão. O filme já está pronto. Ele disse isso. Então pergunta. Não, sobre a escalação, porque eu li que ele foi escalado, né, para interpretar o Chorão. Quem que você acha que deveria interpretar? Por que você compra? Quem que você acha que deveria ser? Então, eu não sei. Eu só acho que ele não. Entendeu? Mas por quê? Porque eu não sinto, eu não sinto. Sente ele. Não. Engraçado, mas assim, antes, eu até, acho que eu já falei sobre isso, antes dele ser escalado, existir a história do filme, a minha irmã sempre achou que o Zé Loreto seria o Alexandre, se um dia tivesse um filme. Ela foi a primeira pessoa a pensar nele. Eu falei, você tá louca?
sabe? Não, mas ele é a cara dele. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Também não acho parecido. Não... Sabe? Assim, e ele estava falando hoje, ele falou, ó, ainda bem que a Sônia não era produtora de elenco, porque senão eu estava fora. Aí que ele me mandou um recado, ele falou, olha, Sônia, primeiro veja o filme, vê minha interpretação, aí depois a gente conversa. Mas eu tinha falado, né, também mandado mensagem para ele, falado que não vejo, não sinto, não gostaria, não concordo, mas eu queria ver o filme, porque a interpretação supera a aparência. A gente já viu muito verdade, isso em com filme. certeza. De repente, eu não vejo ele fisicamente, mas eu vou ver, tipo, incorporado. E ele falou, eu incorporei. E a hora que ele se despediu de mim, nessa gravação que ele mandou pra gente, ele já estava com o tom de voz e estava com o gesto das mãos, sabe? Eu falei, E o José Loreto é um super ator. Ele é um super ator. Ele é um super ator. De repente, pode realmente acontecer. Eu queria muito que acontecesse assim, que eu visse e me emocionasse, impressionasse, sentindo, né, o Alexandre ali. Mas não sei. A minha irmã já deve estar chorando desde agora, porque ela concordava plenamente com essa escalação. Vamos ver. É o que você falou, ele é um grande ator. Ele é um grande ator e pode te surpreender muito.